Os clientes que já conhecem o vendedor, eles são muito mais importantes do que os clientes que conhecem a empresa. Porque pessoas compram de pessoas. Sabe? Quem gera valor, quem está movimentando fazer as coisas acontecerem é o vendedor. O vendedor que está chegando, oi cliente, olha só, então, olha, o que você acha da gente fazer um workshop aqui para você? Não, eu vou lá na empresa, eu peço a agenda de um cara muito fera, ele vai vir aqui, ensina aqui para vocês. Sabe? É ele que está criando isso. Então, o contato pessoal, ele vale muito. E você pode usar esse contato, por exemplo, quando você for abrir a sua empresa. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Dominando Vendas. Olha, nesse programa eu apresento as estratégias para você aumentar os seus clientes e fechar mais contratos. Eu sou o Ronald Perrini e nesse episódio eu vou falar sobre o segredo para construir a sua carteira de cliente. Ó, talvez você já tenha ouvido falar que para você ter bons resultados em vendas, você precisa ter uma boa carteira de cliente. A primeira vez que eu vi isso foi um amigo meu, foi até num futebol, e quando eu estava começando a trabalhar com vendas e estava começando a ter meus primeiros resultados, eu estava falando com esse meu amigo, o nome dele é Elic. Falei, Elic, cara, sai da área técnica, vamos trabalhar lá comigo em vendas, cara, é muito bom. E ele virou e falou assim, olha, Ronald, o meu medo é o seguinte, se eu não tiver uma carteira boa de cliente, eu não vou conseguir vender. E aí não consigo ter resultado. Essa foi a primeira vez que eu ouvi isso. E aí, cara, eu dei uma respirada e eu lembro que eu ainda estava com pouco tempo na área de vendas. Eu tinha, sei lá, um ano e pouco. E ali eu não soube dar uma boa resposta para ele. Mas isso foi um negócio que me marcou. Eu falei, caramba, o cara, ele pensa isso. Ele tá de fora e ele pensa isso. É mais ou menos você achar o seguinte. Imagina que eu tô parado num restaurante. Eu tô num restaurante. E aí, eu adoro esse restaurante, costumo frequentar, e de repente chega um coroa. Esse coroa, ele é aquele coroa que parece vovô garoto, sabe? Que é todo arrumadinho, que malha, com uma cara de playboy, uma cara de rico. E ele chega no restaurante, sendo que ele veio de Ferrari e parou a Ferrari dele ali. E eu tô aqui no restaurante, e ele vem, fala com o garçom, e o garçom chegou, doutor, poxa, que bom que o senhor voltou aqui, você tá aqui e tal. E ele fala, e aí, muito trabalho lá na empresa? E, poxa, você tá ali, né? Acaba que essa situação chama atenção e você tá ouvindo. E o coroa fala, a empresa tá indo bem, tá muito trabalho lá, mas graças a Deus os negócios estão indo bem e tal. E aí, quando você depois tem a oportunidade ali de ver um comentário, você acaba percebendo nessa conversa que esse coroa, ele não nasceu rico. E ele vai falando, a empresa está indo bem e tal, mas olha, foi muito suor para conseguir essa Ferrari aqui, sabe? Trabalhei muito, não vim de família rica, e você tá lá. Ou seja, essa é uma típica situação onde alguém teve uma conquista, colocou muito esforço para ter uma conquista, e você acredita que para você chegar e ter a sua Ferrari, vai ser muito esforço também. Talvez vai demorar anos, 10 anos, 20 anos, ou talvez você nem acredite que um dia você vai ter. Quando você traz isso para a sua carteira de cliente, eu percebi que era isso que o Elic estava acreditando. Que a carteira de cliente era algo que fosse conquistado, que precisasse ser trabalhado, que não era rápido. E uma das coisas que eu não soube explicar para ele lá no dia é que essa carteira de cliente ou essa Ferrari, ela pode ser conquistada em poucos meses. E é esse que é o objetivo do vídeo, sabe? E assim, obviamente estou falando da metáfora da Ferrari aqui, mas você consegue ter a sua carteira de cliente em poucos meses. Você não precisa esperar 10 anos ou você chegar a ser um coroa, sabe, na área de vendas com bastante experiência para você olhar e falar, nossa, que carteira de clientes grande aqui que eu tenho, sabe? E olha só, e por quê? Por que você pode ter rápido? Tá? Então, se eu estou afirmando isso, eu vou explicar o porquê. Se a gente for parar para pensar, quem já tem mais experiência com vendas, a gente sabe que várias vezes a gente já visitou clientes que nunca tinham nos conhecido antes,
vou falar de mim. Eu já visitei clientes que nunca tinha me visto na vida antes. E muitos clientes também nunca tinham ouvido falar do nome da minha empresa. Mesmo essa situação, visitando um cliente totalmente desconhecido, eu fiz uma venda. Se você for olhar todo o mercado, não é assim que acontece? As pessoas não vendem para clientes que não conhecem, que são clientes novos e desconhecidos? Então, se isso acontece na prática, por que as pessoas acreditam que precisam ter uma grande carteira de clientes para poder ter grandes resultados em vendas? Essa é uma crença mesmo que as pessoas têm. Só que a carteira de clientes, ela é boa, ela vai te ajudar, mas o resultado você pode conquistar independente de você hoje ter uma carteira de clientes ou de você não ter. A conquista dos seus resultados não depende da sua carteira de cliente. É isso que eu quero falar nesse vídeo aqui. Porque uma vez que você sabe que se você já passou por uma experiência, já viu algum colega seu, cara, isso é muito comum. As pessoas elas visitam clientes que nunca me viram na vida e nunca ouviram falar da minha empresa. E mesmo assim compram. Então, o que eu preciso é fazer com que clientes comprem de mim. É isso que eu preciso para poder ter resultado. A carteira de cliente não é o que vai determinar se eu vou chegar no final do ano com mais clientes, mais contratos, com mais resultado ou não. Isso não é o fator que determina. Agora, e como é que eu percebi isso? Eu percebi começando. E não só eu mesmo, quando comecei, primeiro que quando eu comecei, eu não era conhecido mesmo. Certo? E no primeiro ano, eu bati a meta. Foi em 2014, a gente tinha uma meta de vendas de contrato Microsoft aqui no Rio de Janeiro. Era mais ou menos 50 milhões de contratos brutos e podia entrar renovação, podia entrar novos contratos. Qualquer contrato de licenciamento Microsoft ou até de cloud, o Azure, que na época estava entrando, entrava para esse número. Tá? E como eu trabalhava na maior revenda do Rio de Janeiro de Microsoft e só vendia LSP, que chamava, que eram os contratos para grandes empresas, grandes corporações, né? Então o volume era muito alto. Então tinha renovações de 1 milhão, de 2 milhões, de 4 milhões e por aí vai. Então esse daí era o número bruto e o número líquido ali batia um pouco mais de 10, 12 milhões ali. Enfim, então esse era o número. Então esse foi o número em 2014. Em 2014 a gente bateu a meta. Tá certo que estava um período bom, o ano estava bom, as empresas estavam comprando, mas a gente bateu a meta e eu era uma pessoa totalmente desconhecida. Agora, sem falar de mim, vou falar de um exemplo de um amigo meu. Eu tenho um amigo que trabalhou na TOTVS. Ele agora já mudou de empresa, mas ele quando estava lá, ele visitou alguns clientes. Não, peraí. Ele quando eu estava lá, lembrei, ele já tinha experiência em vendas, ele já tinha uma carteira dele de contatos. Só que quando ele entrou lá na TOTVS, essa carteira de contatos era atendida, alguns contatos eram atendidos por outros vendedores. Então funciona assim, dentro da empresa tem a equipe de vendas e cada vendedor recebe um conjunto de clientes que ele tem que atender, que é designado para ele, e essa é a carteira. E às vezes já tem experiência já de ter atendido um outro cliente, sabe? Mas esse outro cliente está sobre responsabilidade de outro vendedor. E aí você não pode atuar. Então você está vendo que, primeiro, a carteira ela vai te ajudar, mas não necessariamente é o que vai te trazer resultado. Outra coisa é que, no caso dele, do Rafael, quando ele começou, ele recebeu uma carteira lá de clientes e o que ele fez foi visitar. Vários clientes ali ele nunca tinha visto na vida e eram totalmente novos. E ele foi, vendeu e ele conseguiu bater a meta, ele conseguiu trazer excelentes resultados lá quando ele estava na TOTVS, tá? Então, isso que eu quero trazer para cá. Eu só quero primeiro desvincular com o resultado em si e a carteira de cliente. E talvez você esteja pensando assim, beleza, mas tudo bem, Ronald, entendi. Então eu tô
começando, ou eu mudei de cidade, eu tô sem carteira de cliente nenhuma e eu vou começar. Como que eu faço para eu conseguir o meu primeiro cliente? E se eu não tiver nenhum cliente? Bom, o que eu te aconselho é que você entenda sobre captação e vendas. Você descubra como que faz para o seu cliente chegar até você e que depois que você faça uma reunião com ele, para você conduzir essa reunião até o fechamento da venda. É isso que você precisa aprender a fazer. E o que eu falo é que se você se tornar bom nisso, você fica, sabe, independente. Você não depende de ter uma carteira de cliente, porque você vai lá e busca o seu cliente. Ao invés de você ter nada de errado com quem quer ter peixe fresco na mesa, sabe? Quem quer ir no restaurante e chegar lá o peixe ali para poder só comer. Tem muita gente que gosta, é bom nisso. Mas se você aprender a ir lá, pescar o seu peixe, preparar o seu peixe, cara, você tem muito mais dependência das pessoas que só dependem de chegar no lugar e o peixe está pronto. O peixe pronto seria a carteira de cliente. Você pode montar sim a sua carteira, mas ela não vai te garantir. Ela vai te ajudar, mas ela não vai te garantir, porque se você mudar de cidade ou mudar de empresa, sabe, ou sei lá, mudar, ou até às vezes o seu cliente trocar de empresa. Às vezes você tem um contato muito forte numa empresa, ele troca e você perde aquele contato. Apesar de você estar abrindo uma porta numa outra empresa, para onde aquele seu contato foi, o contato da onde você atendia, ele muitas vezes você pode perder. Então, esse daí é o ponto negativo de você focar só em ter carteira de cliente. Agora, se você aprender de processos, se você aprender de prospecção, de, sabe, ir lá e pescar o seu peixe, ir lá e atrair o seu cliente, depois que atraiu, sentar com ele, apresentar a sua solução e converter o cliente no final, você se torna independente. E aí você tem um grande benefício, que é, você pode sim chegar numa nova empresa, receber uma lista de clientes e trabalhar aquela lista. Você pode receber uma lista e ver dentro lá do sistema da empresa quais clientes ainda não estão dentro do sistema e você prospectar e oxigenar, trazer novos clientes lá para dentro da empresa e automaticamente para sua carteira, porque foi você que prospectou e você que trouxe. Então, você tem um poder maior, tá? E é isso que eu quero advogar nesse vídeo. Eu quero te mostrar como que você constrói isso. E nada mais é que, através de estratégias de prospecção e de atração de cliente, e depois você sentar e você fazer reunião, você conseguir mostrar valor de forma intencional e conseguir fechar uma venda. Para prospectar, tem vários vídeos no canal aqui que eu ensino como prospectar. Mas você pode usar, por exemplo, o LinkedIn para você prospectar, para você fazer conexão com uma pessoa, de repente um gerente de TI de uma empresa que tenha na sua região. Você fecha a conexão com ela e você manda mensagem direto prospectando. Você pode prospectar por telefone, você pode prospectar por e-mail, você pode criar conteúdo na sua rede social ou nas suas redes sociais para você atrair o seu público-alvo através do engajamento de conteúdo. Então, tem várias formas de atração. E uma vez que você atrai a pessoa, você tem que ser bom de sentar, marcar uma reunião com ela e demonstrar para ela que você tem a melhor solução para ela. E que você entende ela e que você é especialista, está fazendo uma recomendação para que ela resolva um problema que ela tenha, uma situação que ela passa dentro da empresa dela. Isso daí é vender. Só que eu estou falando isso no termo de conceito. E se você pega o conceito, isso é o mais importante. Porque muitas vezes as pessoas vão fazer reunião e só sabem que estão indo lá para a reunião para conversar com o cliente e para ver o que o cliente pede ou o que o cliente demanda e tal, entendeu? E o problema disso é que, cara, a pessoa ela tá vivendo a vida. É tipo, ela não está conduzindo uma situação, ela está reagindo à situação. É diferente. Conduzir situação é eu sentar aqui com uma pessoa e pensar, olha, deixa eu entender como essa pessoa pensa, deixa eu entender as crenças dessa pessoa e eu vou tentar elevar a visão de mundo dessa pessoa. Eu vou tentar
contribuir com ela para dar mais conhecimento para que eu leve essa pessoa dessa visão aqui de mundo para essa outra aqui. É assim que se faz. Isso daí é conduzir uma situação. Viver uma situação é o seguinte, cara, é sentar com uma pessoa, conversar e ver o que bicho que vai dar. Esse daí que é conduzir, tá? Então, a melhor maneira para você começar se você não tem nenhum cliente, primeiro, prospecte, faça visitas e comece a construir os seus primeiros relacionamentos. Como eu começaria? Primeiro, se eu fosse me mudar, vamos dizer que eu me mudei para uma cidade que eu não conheço ninguém, Manaus. Cheguei lá em Manaus, primeira coisa que eu ia fazer, eu ia ver, estou trabalhando na empresa, eu ia ver se a empresa ia me passar uma carteira de clientes. Vamos colocar no pior dos cenários. A empresa não passa. A empresa fala, olha, a gente tem aqui alguns vendedores, mas não tem alguns clientes para você não, você vai ter que fazer hunting. O que você faz, Ronald? O que eu faria? Primeira coisa que eu faria seria falar, tá bom, eu ia fazer uma pesquisa de empresas grandes em Manaus. Eu ia começar a fazer essa pesquisa. Eu ia pesquisar no Google, eu ia pesquisar na minha região, eu ia olhar no Google Maps para ver na região perto da minha empresa, na região metropolitana. Eu ia pesquisar no LinkedIn, ia começar só a ver primeiro empresas que eu gostaria de trabalhar, que são grandes. Eu ia conversar com as pessoas, eu ia falar, cara, que empresas são boas aqui em Manaus? E aí eu vi. Cara, eu nunca fui para Manaus, tá? Eu estou usando esse exemplo para ilustrar como que eu faria numa cidade nova. Então você pega esse exemplo e bota aí para sua região. E como é que seria essa conversa com as pessoas? Cara, eu iria perguntar mesmo. Se eu fosse tomar um café, descer aqui na rua e a mulher fosse me servir um café, eu falasse, nossa, que legal. Olha, vem muito funcionário de empresas aqui. Ah, vem. Cara, quais são as maiores empresas aqui nessa região? Ela ia falar, certo? Na hora do almoço, no centro, eu ia reparar, ia olhar o crachá das pessoas. Então, eu ia começar a me antenar para ver que empresas que tem, tá? E eu não ia me limitar só a fazer na internet, porque isso também é outra coisa que eu percebo é que as pessoas em TI são muito práticas. Então, se você fala, tem que pesquisar a empresa, ela fala, mas como? Aí você fala, na internet, ela acha que é só abrir o Google e ficar botando empresa em Manaus e ficar olhando lá no Google. E não é. Então, você tem um objetivo, que é montar a sua lista de contatos. Não é contatos que você fez, é só uma lista de contatos que você vai fazer. Esse é o planejamento da prospecção. Depois que eu monto essa lista, eu ia olhar e falar, cara, agora quais clientes eu vou entrar em contato? Primeiro que se eu trabalho numa empresa com outros vendedores, eu não posso visitar um cliente de um outro vendedor. Existe uma política, porque o cliente é dele, a empresa precisa ter um representante, é importante que a empresa seja representada por uma figura de uma pessoa. Então, se uma outra pessoa entrar em contato, cria uma bagunça. Isso não é bom, isso fica ruim para a imagem da empresa, fica ruim para o cliente, o outro vendedor também se sente ameaçado. Cara, isso não se faz, tá? Porque você pode gerar um estresse desnecessário. O cliente ele vai achar que a sua empresa não é tão organizada assim, porque ele recebeu contato de 2 vendedores. Vai falar, vocês não se falam aí? Então isso é péssimo. Então a primeira coisa que eu ia fazer eu ia olhar lá dentro do sistema e botar os clientes que eu pesquisei. Primeira coisa, para ver se quem já atende quem. Depois eu ia identificar quais são os clientes que ninguém atende. Então eu ia falar, pô, beleza, esses clientes aqui ninguém atendem. Agora chegou a hora de prospectar. Cara, vou tentar contato. Vou fazer contato. E aí eu começo a fazer outras pesquisas para descobrir quem é o nome da pessoa, do responsável pela TI, do coordenador, quem que responde a parte técnica, quem responde por segurança, quem que sei lá, um gerente de projetos, sabe? Alguém que fale lá, que seja responsável pela TI, ou que cuide da área de TI. E eu ia tentar contato com essa pessoa, cara, através de mensagens diretas. E essas mensagens diretas, você fala assim, Ronald, mas o que você quer dizer com mensagem direta, né? Você diz o que? No LinkedIn, cara, mensagem é mensagem. Ó, se eu mando para você que está aí me ouvindo, uma mensagem assim, oi, tudo bem? Vamos tomar um café na semana que vem, aqui no Rio, no meu escritório, certo?
Se eu mando isso para você por WhatsApp, ou se eu mando por e-mail, ou se eu mando por direct no Instagram, ou se eu mando por e-mail no LinkedIn, você está vendo que o convite para o café é o mesmo e a maneira como eu entrego a mensagem é diferente? Então você não precisa ficar pensando, qual é a melhor maneira de eu entregar a mensagem e tal. Cara, primeiro, crie as suas mensagens e depois entregue a mensagem. Entrega da maneira que você acha que a pessoa vai receber. Certo? Se eu mandei um e-mail e a pessoa nunca abre meus e-mails, o que eu faria? Tentaria por outro canal. Entendeu? Então você pode fazer isso. Outra forma também, telefone. Liga para a pessoa. Liga para a pessoa, se apresenta e marca uma reunião. É isso. Isso que eu faria para começar. Então, a partir do momento em que eu montei a minha lista de clientes que eu quero entrar em contato, depois eu entraria em ação, entraria em contato mesmo. Já faria meus agendamentos de reunião. Depois que eu agendasse as reuniões, eu ia visitar o cliente. E aí é processo de vendas puro. É sentar com o cliente, abordar ele e conduzir uma reunião para mostrar valor, para vender valor e não preço, resolver um problema do cliente e fechar. É isso que eu faria. É assim que você pode começar se você não tem sua carteira de cliente. E obviamente que depois de 6 meses, eu já visitei alguns clientes. Ronald, beleza. Mas na teoria é lindo. Né? Na prática, talvez você vai conseguir 1 ou 2 clientes e se você não conseguir nenhum. As pessoas têm o péssimo hábito de, marquei com 10 clientes. E aí, vamos dizer, no meu primeiro mês eu visitei 10 clientes, certo? Sendo que 10 clientes, 5 não me deram atenção porque não tem projeto. Outros 5 me deram atenção, sendo que desses outros 5, 3 queriam proposta e eu fui lá e consegui botar 3 propostas e fechei uma. Vamos dizer que esses sejam os números, tá? Funil de vendas, né? Você começa com mais e vai saindo do funil para pingar uma venda no final. Só que a maioria das pessoas, na hora que está trabalhando as 3 propostas, elas se concentram em toda a sua energia nessas 3 propostas, certo? Quando termina o mês ali, essas propostas deram certo, não deram, teve a devolutiva, o que ela faz? Ela volta o ciclo. E aí ela prospecta mais clientes para conseguir mais 10 visitas, para ter 5 atendimentos, para ter 3 propostas, ela volta a isso. Só que os clientes que você já visitou, você pode voltar. O nome disso é follow-up. Você tem que voltar a fazer contato com esse cliente para que você possa estar sempre buscando novas oportunidades. Esse daí é o maior erro dos vendedores. De visitar uma vez e não voltar para visitar. Independente se vendeu, se não vendeu, se o cliente pôde atender bem, se não pôde atender. Esse daí que é o maior erro. E eu estou falando aqui de, primeiro, com foco em resultado. Então, era assim que eu começaria para ter meus primeiros resultados. E como que eu começaria para ter minha primeira carteira de clientes? Em cima das visitas. Simples assim. Eu fiz, olha só, se eu visitei 10 clientes no primeiro mês, se eu visitei 10 clientes no segundo mês, todos esses clientes foram visitados por mim. Esses clientes já estão dentro da minha carteira de clientes. Não são clientes compradores. Você só conseguiu fechar 2 ali de 20. Cara, não importa, são meus contatos e eu tenho que voltar neles para poder continuar visitando, para continuar estimulando, para trazer novas tecnologias, para oferecer novas soluções, criar novas ofertas, criar novos estímulos, fazer um workshop, de repente ensinar para eles sobre, LGPD, ensinar para eles sobre melhores práticas de backup, melhores práticas de dashboard de BI, como desenvolver uma aplicação para celular, como fazer integração entre sistemas, melhores performances de bancos de dados, não importa o que você venda. Mas você já visitou esses clientes se tornam sua carteira de cliente. Olha só como em 6 meses você pode ter uma carteira de cliente. E lembra aqui no início do vídeo do exemplo da Ferrari, que a gente olha, um coroa, bem sucedido, estilo garotão, que trabalhou anos para ter a Ferrari e a gente acha que para eu ter essa Ferrari eu vou levar bastante tempo. E as pessoas acham que essa analogia funciona para vendas e para carteira de cliente. Mas não é. É errado pensar isso.
E é isso que eu quero trazer nesse vídeo aqui. Porque o correto é o seguinte, você pode ter a sua carteira de cliente em 6 meses. E eu mostrei aqui como. Entendeu? E você faz isso, cara, através de método, de conhecimento. Só de você estar aqui assistindo esse vídeo, você já está adquirindo conhecimento. Sabe? Você já está se diferenciando da maioria das pessoas. E as pessoas, elas não têm culpa de achar assim. As pessoas não têm culpa. Cara, para pra pensar. Isso daí é real mesmo. Então, quanto menos conhecimento a pessoa tem em um assunto, mais a cabeça dela abre margem para a interpretação de qualquer coisa que ela pensa. Certo? Vou te dar, cara, um exemplo clássico. Tem uma pessoa que trabalha na casa dos meus pais e ela faz comida, ela faz faxina e ela trabalha lá já há muitos anos. E acontece o seguinte, essa pessoa, ela me viu crescer, me viu adolescente e hoje ela continua trabalhando lá com meus pais. E o que a realidade, a visão de mundo dela é diferente, por exemplo, da minha visão de mundo hoje. Por exemplo, ela estava comentando que o sonho da vida dela o sonho da vida para os filhos dela é que o filho fosse militar. E nada de errado com ser militar ou não. Mas isso para ela é o que ela deseja. Então, ou seja, ela tem uma visão de mundo e ela acredita que se o filho for militar, o filho vai estar bem pra caramba, sabe? Ele vai vai conseguir viver uma vida boa. Então, essa é a visão de mundo que ela acredita. Já eu, com a minha cabeça, eu comparo. Eu falo, cara, deixa eu pensar, como é que é uma vida de um militar? Olha, eu sei que é cheio de regras, certo? Cara, é funcionário público, tem um salário garantido, tem uma carreira garantida. Se passar e ficar, beleza, vai se aposentar como militar. Mas será que é isso que eu quero? Hoje eu penso. Hoje eu vislumbro algo maior. Hoje eu vislumbro ter uma empresa, ter negócios, ter uma gama de clientes, sabe? Faturar muito mais do que um próprio coronel, sabe? O coronel, nem sei o nome da última patente, mas enfim, militar, general, né? Então, enfim, eu vislumbro isso, viver uma vida com mais liberdade, de eu poder trabalhar num escritório como esse, de ir para, sei lá, para Portugal, trabalhar lá de Portugal 3 meses, se eu quiser, e continuar com o mesmo nível de atendimento com meus clientes aqui. Então, eu viso essa visão de vida, porque, por comparação, essa visão com mais liberdade, com ganhos financeiros altos, é muito melhor do que um trabalho lá na militar. Então, o que eu digo é o seguinte, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, sabe, mais possibilidades ela passa a vislumbrar. E quanto menos conhecimento tem, cara, a cabeça interpreta o que é. E quando alguém fala que, poxa, preciso ter uma carteira de clientes para poder ter resultado em vendas. Não, porque sem carteira de clientes é fogo, né, cara? Praticamente impossível. Quando alguém fala isso, para mim, essa pessoa só está me contando que a visão dela de mundo é limitada. Que ela ainda não está enxergando as outras possibilidades por falta de conhecimento mesmo, que existem outras opções. Ou por falta de conhecimento do que é possível para ela, de como chegar lá, sabe? Então, você pode sim ter uma carteira de clientes. Carteira de clientes é bom. Eu quero que você entenda isso aqui nesse vídeo. Saia do vídeo sabendo, cara, carteira de clientes é bom. Mas você pode construir sua carteira de clientes rapidamente. Você não precisa esperar 10, 20, 30 anos para construir. Você consegue construir rapidamente, em pouco tempo, em 6 meses. E depois que você tiver uma carteira de clientes, aí, você começa a se colocar numa posição melhor. Qual é a posição melhor? É de menos esforço. É muito comum você ver, que vendedores mais antigos, eles não gostam de prospectar. Ou eles prospectam muito pouco. Por quê? Porque isso dá trabalho. Isso exige um certo esforço. A grande maioria das empresas contratam times, né, normalmente jovens, e falam assim, olha, vocês vão ser o SDR e vocês vão entrar em contato com os clientes para agendar a reunião. Normalmente quem faz isso
são pessoas mais jovens mesmo. Sabe, as pessoas mais velhas, elas não querem voltar a fazer esse tipo de trabalho. Então, quando você tem uma carteira de cliente, isso permite com que você foque naquele grupo de clientes que você já conhece, que você já visitou e que você já tem contato, e que você vá visitando esse cliente para poder ir criando desejo, para poder ir fazendo novas ofertas, para descobrir novas oportunidades, sabe? Para identificar novos problemas, soluções que você pode trazer, para você criar um relacionamento maior com esses clientes, mesmo que você não tenha vendido. E como que cria relacionamento? Gerando valor. Então, se você ajudar esses clientes, cara, se você fizer um workshop, se você mostrar para ele melhores práticas, trouxer informações novas, ensinar para eles como que eles podem melhorar, isso, na perspectiva dos clientes, é maravilhoso. Você está gerando valor para eles, então você está criando um relacionamento, sabe? Então, você quer sim ter uma carteira de cliente. Você não precisa de uma carteira de cliente para começar os seus primeiros resultados. Mas depois de alguns meses, você vai querer sim ter sua carteira de cliente. E eu aconselho que você visite sempre os seus clientes. E isso vai ser muito útil se um dia você quiser começar o seu negócio próprio. Porque você pode começar o seu negócio próprio e vender para os clientes que já te conhecem. Os clientes que já conhecem o vendedor, eles são muito mais importantes do que os clientes que conhecem a empresa. Porque pessoas compram de pessoas. Sabe? Quem gera valor, quem está movimentando fazer as coisas acontecerem é o vendedor. Ah, Ronald, não, mas a minha empresa sempre fornece um pré-vendas, um cara muito fera, especialista numa solução XPTO para ir no cliente ensinar. Beleza, mas quem está agitando isso é o vendedor. O vendedor que está chegando, oi cliente, olha só, então, olha, o que você acha da gente fazer um workshop aqui para você? Não, eu vou lá na empresa, eu peço a agenda de um cara muito fera, ele vai vir aqui e ensina aqui para vocês. Sabe, é ele que está criando isso. Então, o contato pessoal, ele vale muito. E você pode usar esse contato, por exemplo, quando você for abrir a sua empresa, quando você for empreender. Você pode usar esse contato também se você mudar de empresa. Às vezes você recebe uma oportunidade para ganhar mais em uma outra empresa. E aí? E aí você começa lá na outra empresa, você chega e você apresenta lá para o diretor, fala, olha, eu já visitei esses clientes aqui. Dessa lista daqui, quais são os que eu posso atender que não vai conflitar com as pessoas que atendem? Certo? E aí você pode já voltar nos seus clientes e você visita lá, volta, Oi, cliente, tudo bem? Então, tô vindo aqui. Agora, olha, mudei de empresa, entrei numa empresa muito legal, uma empresa mais nova, moderna, que faz isso, faz aquilo outro. Cara, quero apresentar para você, quero que você conheça. E pronto, você leva para os seus contatos. É assim que faz, tá? Então, é importante sim ter uma carteira de clientes e isso vai te ajudar muito, porque ele vai poupar muito trabalho. Porque você apresentar algo para as pessoas que já te conhecem, você já encurta o caminho. Mas você não deve somente ficar na sua carteira de cliente, que é a sua zona de conforto ou a acomodação. O que eu aconselho é que, poxa, tire, cara, de tempos em tempos, de 2 meses em 2 meses, ou de cada trimestre, pronto. A gente divide um ano em 4 trimestres, né? Em quarter. Cara, tira. Cara, no Q1 eu vou fazer prospecção. No Q2 eu trabalho. No Q3 eu faço prospecção de novo. E no Q4 eu trabalho. Eu indico fazer isso para quem já tem uma carteira grande. E quem já, sabe, sente que está na zona de conforto, começa a prospectar. Você não precisa fazer isso sempre, mas vai oxigenando, vai trazendo novos clientes para essa carteira. Por quê? Porque com novos clientes, primeiro, você tem possibilidade de aumentar o seu networking, sabe, de vender mais, de repente achar uma empresa que seja mais rica e que invista mais, e aí você vende contratos maiores, projetos maiores, faturamento maior. Então você tem essa possibilidade. E outra possibilidade é que você não fica na zona de conforto. Sabe, você volta a treinar a sua prospecção. É igual um músculo, cara. Se você não parar de ir para academia, o músculo atrofia. Se você parar de prospectar, cara, você vai ficar cada vez mais cansado para prospectar. Eu aconselho que você não faça isso. Que você sempre continue prospectando, tá? As pessoas que tenham mais experiência, cara, faz isso. Faz isso no Q1, faz isso no Q3.
cara, tira um quarto para fazer isso. Se você é uma pessoa que é competitiva, que sente que pode mais, se você quer ter performance, faz isso, cara, todo mês, sabe? Tira uma semana, um mês tem 4 semanas. Uma semana você faz só prospecção e outras não. Agora, quem está começando, não. Quem está começando tem que prospectar, é isso que tem que fazer. Tem que focar 100% na prospecção. Vai passar 4 semanas seguidas prospectando, 8 semanas seguidas prospectando, 3 meses, não importa. Agora, quem já tem uma certa carteira de clientes e já tem experiência, é isso que eu aconselho, tá bom? E só para finalizar o vídeo, cara, alguns momentos aqui do vídeo eu falei de forma mais incisiva porque tem uma coisa que me incomoda muito, que é a pessoa acreditar que só consegue ter resultado se tiver uma carteira de cliente boa. E eu mostrei aqui nesse vídeo que isso não é verdade. Outra coisa que eu mostrei nesse vídeo é que, cara, o nosso conhecimento sobre um determinado assunto nos limita. Então, quando a gente aumenta o conhecimento, a gente vê novas possibilidades. É em tudo. Tudo na vida é assim, tá? Então, eu sei que quando uma pessoa fala isso, que a carteira de cliente que você só consegue vender, só consegue ter bons resultados se tiver uma carteira de cliente, cara, quando a pessoa fala isso, eu sei que isso é uma limitação dela. Isso está falando mais dela do que da verdade em si. Ah, Ronald, quer dizer que isso é verdade? Quer dizer que isso é mentira? Cara, para essa pessoa pode ser verdade. Pode ser uma verdade mesmo, entendeu? Mas quem tem mais conhecimento sabe que existem outros caminhos e que você pode mais, tá bom? No vídeo de hoje, então, foi isso. Eu contei a história aqui da Ferrari, uma analogia que não tem a ver com esse negócio de montar sua carteira de cliente, que você pode montar carteira de cliente rápido. Dei o exemplo de como que eu começaria isso se eu fosse para uma outra cidade. E usei Manaus aqui como exemplo, que é uma cidade que eu nunca fui, mas é só um exemplo de como que eu começaria. Falei do que é importante, que é você saber de processos de vendas. Falei também para você, cara, não ficar na zona de conforto. Talvez você já tenha uma carteira de cliente. É bom você ter essa carteira de cliente, mas não fique na zona de conforto, faça a prospecção. Falei por que você quer ter uma carteira de cliente, porque você vai ter mais oportunidades na sua carreira profissional, se você for começar a empreender, se você mudar de empresa, é bom você ter uma carteira de cliente. E é isso. Escreve para mim o que você achou desse vídeo específico, se você pensava assim, se você conhece alguém que pensa assim, compartilha também o vídeo com essa pessoa, mas principalmente eu quero ouvir sua história. Eu quero saber se você já passou por alguma situação parecida, se você já pensou assim no passado, ou se já teve alguma história relacionada a esse assunto com você. Escreve para mim, eu tô lendo todos os comentários que postam aqui nos meus vídeos, tá? E me segue, sai vídeo todo dia nos meus canais, nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, e você pode ver os vídeos na sua rede social preferida, tá bom? Todos os vídeos vão estar lá. É isso aí, um grande abraço e boas vendas!